Pois é, falando ainda sobre os agressores da alma, nós estamos aqui com os nossos queridos pastores Rogério Goulart. Aí, bom dia. Aê, bom dia, pastor. Amém. E o nosso pastor Guerra. Bom dia. Com o seu cumprimento oficial. Sempre assim, né, pastor? Tranquilo. E hoje nós vamos falar sobre qual agressor da alma. Dando prosseguimento ao texto que nós estamos lendo, né, acompanhando, que é 2 Timóteo 3, de 1 a 9, e hoje nós vamos falar sobre a traição, o espírito de traição que tem atuado de uma forma assim, muito forte sobre a vida das pessoas em todos os âmbitos, né? Não só o aspecto da traição no que diz respeito a alianças na área da sexualidade, mas traições em várias dimensões, né? E nós temos visto que o texto diz que nos últimos tempos os homens, né, ou seja, as pessoas se tornariam assim, né, traidores, né, não dignos de confiança. E isso tem acontecido já de uma forma muito forte. E é isso que a gente quer tratar hoje, né? Pastor Guerra, traz o conceito aí, como sempre, para a gente, por favor. Espírito de traição. Neste assunto, você pode ser vítima desse espírito como traidor ou traído. Quando esse espírito domina uma comunidade cristã, as pessoas passam a ter medo uma das outras e não se abrem com medo de aquilo que for dito em segredo acaba sendo domínio público. O antídoto certo para isto é o amor. Então nós vamos ler 1 João 4,18, né? Que é onde nós temos aqui, que fala: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, nós temos aqui, né, que a questão do traído e do traidor é uma ferida muito forte, muitas vezes até difícil de ser tratada, porque isso aí vai acompanhar de rancor, de mágoa, né? A pessoa, falta de perdão, a pessoa vai ser difícil de perdoar a outra que o traiu, e muitas vezes é uma pessoa de confiança, é um amigo, e a pessoa confiou nele, até um segredo, e muitas vezes a pessoa trai, conta, né? Leva para frente esse segredo e as pessoas chegam até nos gabinetes pastorais ou para cura interior e muitas vezes elas demoram até para confiar na gente, para se abrir, né? Tem muita dificuldade. E essa tem sido uma das principais assim, sentimentos que as pessoas têm sofrido, é essa questão da falta de perdão e principalmente as pessoas, muitos hoje nós temos visto fora da igreja, né? Por circunstâncias que elas se depararam, às vezes ou dentro da igreja ou fora, no que diz respeito à falta de fidelidade, que é a traição, né? Ou a pessoa foi um agente para ser traído, ou para ser o traidor, desculpa, o traidor, ou ela foi vitimada pela traição. Então, muitas vezes, tem pessoas hoje vivendo casos de depressão por conta disso. Tem pessoas hoje que simplesmente optaram em romper o seu relacionamento com a instituição, muitas vezes que é a igreja que eu estou falando. Dizem que estão tendo, não, com Deus está tudo bem, né? Eu mantenho meu relacionamento, mas eu optei não me relacionar mais com a igreja local, ou seja, deixar de congregar por conta de decepções, situações que aconteceram no âmbito do relacionamento, no que diz respeito aos irmãos e até mesmo com lideranças, né? Pessoas feridas por liderança, por situações que muitas vezes foi falado a nível de gabinete ou confessado até mesmo em gabinete e de repente, né? Não sabemos por que vias foi trazido a público ou a conversa miúda que se diz, né? A expressão. Outras pessoas ficaram sabendo e essas pessoas se decepcionam, não confiam mais em líderes, né? Uma coisa interessante é que só trai o amigo, né, gente? É só aquela pessoa que você tem a liberdade, a intimidade de compartilhar as suas coisas. Então, Jesus mesmo foi traído, só pessoas próximas a nós é que vão realmente nos trair.
Porque aquele que você não tem muita afinidade, não tem muita proximidade, o que ele falar, o que ele fizer não vai te realmente afetar. E o que leva uma pessoa a trair, pastor? Quando às vezes as pessoas chegam lá, o que leva eu vou cometer essa traição? Vale a pena? São várias coisas, né? Várias coisas ou motivações mesmo. Uma das motivações, muitas vezes, é o aspecto do se auto-beneficiar, né? A pessoa, ou seja, de repente, em certa situação, ela já experimentou traições, né, desde a sua infância. A tendência natural dela usar o mesmo expediente, a mesma arma com a qual o veneno que ela foi envenenada, a tendência de ser. Muitas vezes são motivações apenas no eu, autossatisfação, no que diz respeito a envolvendo dinheiro, confiança, sociedades, que acontecem muitas vezes, sociedade entre irmãos, familiar, entre irmãos de fé, não é? Então aí aquela área, de repente a pessoa não é tratada bem nessa área, então acaba, ou seja, descumprindo acordos, descumprindo muitas vezes verbalizações, ou seja, empenhou sua palavra, não cumpriu a palavra e vem a decepção. Né? E se ninguém fizer alguma coisa para parar isso, esse espírito de traição perdura aí gerações após gerações, né? Inclusive, vai afetando, né? Afetando a comunidade como um todo. Né? Inclusive não é só o ser humano que abomina, né, essa traição. O próprio Deus, né? Deus, ele não gosta de traição porque traição para Deus é como se fosse um adultério espiritual. Claro. A gente pensa muito traição no âmbito do casamento, mas é óbvio que a traição ela acontece em qualquer nível do relacionamento humano, mas a gente vê muito a questão da traição acontecendo nos casamentos, ou em casamentos, melhor dizendo. Né? E quando alguém, por exemplo, é idólatra, essa pessoa está traindo a Deus, está adulterando contra Deus, adulterando, entre aspas, com outro Deus. Espiritualmente, Deus fala sobre isso, né? E um dos pecados que Deus mais abomina é a traição, né? A traição, porque a traição você age de maneira sórdida, de maneira realmente suja, age por trás, né? As escondidas. Porque na realidade, o casamento é uma aliança. Sim. Né? Então, assim, quando quebra uma aliança, a gente fala do casamento e normalmente o que acontece, essa quebra da aliança? São interesses de outras pessoas, ou seja, os olhos no que diz respeito ao casamento, né? Olhos para outros homens ou para outras mulheres, não é? E a pessoa, então, todo mundo faz, então é fácil desvincular, quebrar essa aliança, esse pacto, né? Então, como o casamento é uma tipificação da aliança que o Senhor fez com o seu povo, não é? Então, por isso que isso acontece demais. Mas a gente também pode passar para um outro tipo de traição, que são acordos que são feitos, contratos que são firmados, né? E isso cumprindo o aspecto a nível de cartório, a nível de acordos entre empresas, enfim. Então, hoje, se as pessoas, facilmente elas quebram isso, né? Então a palavra tem menos valor. Não, eu diria... eu digo no aspecto de... Não, eu diria até o contrário, se a pessoa não consegue manter fidelidade, porque o contrato traz só fidelidade no casamento, ele trai qualquer coisa. Exatamente. Se a pessoa não consegue ser fiel a Deus, ele trai qualquer coisa, ele trai qualquer pessoa, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, no Brasil a gente tem perfis de pessoas que participam do poder público de diferentes comportamentos, né? E aí, às vezes, você analisa ali um líder político que ele é infiel no casamento dele. E a população acha que ele vai ser fiel como governante, como líder, né? Porque na realidade, a palavra aí é mentira, né? E a mentira é uma traição. Não é? No momento que você não está sendo verdadeiro... E quem é o pai da mentira? Exatamente. Então a vinculação está aí. A Bíblia fala. Se a pessoa fala uma coisa, uma inverdade, está quebrando o quê? A minha confiança, né? Ou seja, está traindo a confiança, né? O empenho que você fez muitas vezes. Agora eu penso que hoje as pessoas elas não têm valorizado, né, a própria palavra. As pessoas não têm honrado aquilo que elas falam. Como que o senhor vê assim, essa degradação mesmo da própria palavra? Porque antes não falava que valia o fio do bigode, né? Era importante, não precisava de nada escrito. Não. Eu falei, está falado. Como que, pastor, o senhor vê isso ao longo... Eu imagino que o senhor aí, pela essa caminhada,
foi vendo isso se perder também ao longo do tempo? Eu vejo, primeira coisa, a fé e o respeito por Deus, o temor de Deus. Eu creio que o temor de Deus leva a pessoa a fazer isso. Eu atendi uma pessoa que falou comigo assim, ela traiu a outra, e depois virou para mim e falou, não, eu estou orando para outra pessoa, uma pessoa boa na vida dela. Você vê que ponto que chegou. Essa é a falta do temor de Deus que faz isso. Demais, né? Ele está orando para o outro que ele traiu. Não, a pessoa merece uma pessoa melhor do que eu. Ele falou que o outro merecia melhor do que eu. Não, eu estou orando. Incoerência, mas ele não quer Ao mudar. invés de orar para que ele seja transformado, né? E mudado. Cômodo, tá? Isso é cômodo. Falei com a pessoa, isso é cômodo para você. Tá? Isso é o cômodo da cegueira. E pela atitude que você tomou, né? Tanto antibíblica, e você está tentando botar uma coberta em cima disso de uma forma muito fácil, que está agradando ao diabo e não a Deus. Né? A pessoa está agradando ao diabo. Então, muitas vezes, a pessoa vai acostumando a outra coisa, fica cauterizada. Tá? A mente fica cauterizada. A mente fica cauterizada e a pessoa entra até numa normalidade de trair, que ele cria para ele a coisa normal. Muitas pessoas chegam para a gente rindo, não, eu fiz aí, né? Fiz vários aí, traí várias pessoas, então eles só vêm assim, trazendo até sarcasticamente, né? Conversando e levando isso para um lado, porque a mente está cauterizada, não está vendo o mal que está fazendo as pessoas e o rastro que está deixando para trás. Porque tem que ver o quê? Quantas feridas a pessoa deixou para trás. E depois, para consertar isso, como é que vai fazer isso? Quantas pessoas deixou machucado? Né? E tem o outro lado também dessa questão, que eu acho também isso meio perigoso também, é quando a pessoa ela é traída e ela cai no sentido de vingança. Já que fulano fez isso comigo, eu tenho segredos dela, eu vou soltar Vou também. reproduzir, né? Vou botar na praça também. Então isso aí também é falta de temor a Deus. E estraga as outras pessoas, falando, não, eu confiei em fulano, e agora ele colocou isso aí, liberou, espalhou isso aí, me traiu, né? A pessoa sente. E são feridas que traz até somatização. A pessoa que adoeceu, tá? Ficou doente, somatizou, porque uma pessoa contou um segredo daquela pessoa.